O cio é com certeza um dos assuntos que mais gera dúvida para os donos de cadelas. Afinal de contas, quando começa o cio? Minha cachorra pode engravidar desde o primeiro cio? O que significa o cio? É uma menstruação da cadela? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou responder para vocês as dúvidas mais recorrentes dos tutores de cadela. Então fica aqui para você saber tudo sobre o cio. E se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeo novo de segunda a sexta-feira às 18 horas e a gente tem pelo menos 2 vídeos curtos todos os dias por aqui. Então é muito conteúdo criado com muito carinho pensando em você. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é o cio, o que significa o cio. E o cio de uma cadela significa que ela está apta a se reproduzir, ou seja, ela já atingiu a maturidade sexual quando ela é filhote, né, e tem o primeiro cio, e ao longo da vida, em alguns períodos, ela vai ter o cio de novo, que é quando ela está fértil de novo, quando ela está apta à reprodução. É quando ela vai aceitar a monta do macho, é quando existem algumas alterações tanto hormonais, comportamentais e até mesmo físicas dessa cadela. E o cio, ele tem 3 fases, né? A primeira fase é o proestro, que é aquela fase que todo mundo nota. Normalmente é a que os tutores acham que é o cio propriamente dito, que é quando a cadela tem um inchaço na vulva, ela começa a ter sangramento vaginal, e aí os tutores percebem, né, o sangue pingado lá onde a cadela fica, a cadela se lambendo bastante, né? A cadela normalmente fica um pouco mais agitada do que o normal, e isso significa que é o período pré-ovulatório da cadela, ou seja, ela está se preparando, o organismo dela está se preparando, né, para ovular e ser fecundado. Ovulação acontece no estro, né, que é o cio propriamente dito, que é quando essa cadela ainda está com a vulva inchada, normalmente ela já parou o sangramento vaginal, e é normalmente quando ela aceita ali a monta do macho. Essa cadela, geralmente, ela pode ter algumas alterações, como ficar um pouco mais carente, ela pode ter alterações como ficar esfregando o bumbum nas coisas, e isso tudo significa que provavelmente ela já está ovulando. E a gente tem o diestro, que é quando passou essa parte, ela atinge um pico de progesterona, ou seja, ela não vai aceitar mais monta, se ela não teve a fecundação até então, não vai acontecer mais, e é quando o organismo dela se prepara ou para uma gestação ou para fazer uma regressão e entrar na fase de anestro, que é quando não tem cio. Então, o ciclo é mais ou menos o seguinte: proestro, estro, diestro, anestro. Então, isso é sempre um ciclo e as cadelas geralmente têm isso em fases mais delimitadas. O normal é entre 6 e 6 meses, mas também tem algumas que entram entre 4 e 4 meses, algumas que entram de 8 em 8, 10 em 10. Isso depende muito da cadela. Bom, e quando é que a cachorra vai atingir a maturidade sexual? Quando é que ela vai entrar no cio pela primeira vez? Olha, isso é muito individual. Isso vai depender de porte, de raça, porque tem umas raças que são mais tardias, tem umas raças que já são mais precoces e normalmente essas entram antes. Vai depender de vários fatores, inclusive fatores como a época do ano e tudo mais, ok? Porém, é esperado que uma cadela de porte mini e porte pequeno entre no cio entre 4 até 6 meses. A cadela de porte médio entre no cio em torno de 8 a 10 meses. A cadela de porte grande e gigante somente depois de 1 ano. Mas, o que eu indico para vocês? Não deixa a sua cadela se reproduzir desde o primeiro cio. Isso porque, muitas vezes, né, essa cadela vai ser, sim, muito jovem, principalmente quando a gente fala de cadelas de mini e pequeno porte. Mas tem muita gente, existe um mito aí, cultural mesmo, que as pessoas falam, só pode reproduzir depois de 1 ano. Mas você concorda comigo que se as cadelas grandes e gigantes entram no cio só depois de 1 ano, elas, teoricamente, poderiam se reproduzir, né, por conta da idade que elas entraram no primeiro cio. Mas isso é um mito, tá? O ideal mesmo é você esperar os 2 primeiros cios da cadela e cruzar somente no terceiro. Isso porque essa cadela já entrou na maturidade sexual, aí ela já também parou de crescer, né? Porque a gente não pode ter uma competição entre o crescimento da cadela e o crescimento dos fetos.
Então, o crescimento físico do animal é muito importante para a vida desse animal inteira. Até mesmo porque quando ela está ali gerando filhotes, ela tira, consequentemente, alguns nutrientes dela mesma para poder passar para esses filhotes. Nutrientes esses que são importantes para o crescimento do filhote e para ela também. Então, não é legal a gente cruzar as cadelas dos 2 primeiros cios. É bem importante a gente esperar. Tem muito mais chance de ser parto distóxico, tem muito mais chance da cadela simplesmente recusar a ninhada quando ela é muito jovem, tá? Então, é bem importante que vocês tenham consciência disso. Ah, Paula, mas cruzou sem querer, cruzou no primeiro cio, o que eu faço agora? Tem que ter os filhotes e torcer para dar tudo certo, mas faz o acompanhamento certinho, faz acompanhamento com ultrassom, faz a contagem, né, gestacional. Já falei para vocês como que funciona a gestação de cadelas e de gatas, que normalmente é em torno aí de 2 meses elas já vão estar prontas para ter os filhotes. Então é bem importante que você faça esse acompanhamento e veja as alterações da sua cadela. Mas, se você puder evitar, o quanto você puder evitar, evite que essa cadela cruze já no primeiro cio, até mesmo no segundo cio. É normal, gente, as pessoas falarem, mas Paula, minha cachorra era um doce. Ela fazia tudo certinho, usava tapete higiênico, ficava tranquila em casa. Depois que entrou no primeiro cio, mudou. Parece que o cachorro virou outro cachorro. E isso é normal. Porque quando a cadela ela atinge a maturidade sexual, a gente tem alterações hormonais que vão agir diretamente até no comportamento desse animal. Então, é bem comum que essa cadela fique mais agitada, que ela fique uma cadela mais desobediente, que ela comece a meio que desafiar os tutores, tá? Em algumas raças isso é muito mais frequente, como o caso dos bulldogs, por exemplo, mas é bem recorrente na maioria das raças. E aí, gente, para finalizar aqui a questão do cio, né? Existe um tipo de cio que ele é bem comum também na nossa rotina veterinária e que muito tutor não percebe, chamado cio seco. E o que acontece com esse cio seco? Vai acontecer tudo normal, a pré-ovulação, a ovulação, pós-ovulação e o período de que a cadela não está ciclando, né? Mas o que vai acontecer é que essa cadela não tem o sangramento vaginal. E muitas vezes o tutor não acha que essa cadela entrou no cio justamente porque ele não viu o sangramento vaginal dela. Então, gente, é bem importante que você note essas alterações. Normalmente ali o inchaço da vulva, normalmente tem inchaço na glândula mamária. Então, você consegue notar muita coisa, né? Quando atingiu a idade de entrar no cio, você consegue notar muitas alterações na sua cadela, tanto físicas como comportamentais. Isso não vai mudar. O que acontece é que uma cadela que tem cio seco, né? Porque ela pode ter o cio seco uma vez na vida, outra na morte. Ela pode ter o primeiro cio dela já seco. Ela pode ter sempre cios normais e de repente ter um cio seco. E essas cadelas que têm cio seco, o ideal, tá, é quando ela atingir a idade ideal, ser castrada. E isso por quê? Porque uma cadela que tem cio seco, ela tem muito mais chance de desenvolver problemas como infecções de útero e também como tumores mamários. Então é bem importante que você esteja ciente disso. A cadela deu um cio seco, pensa na possibilidade da castração. Assim que você faz a castração, né, não existe mais ovulação, porque são retirados os ovários e também o útero, então não é possível a ovulação, não é possível a gestação, então essa cadela, ela não vai ter mais cio, né? E os efeitos disso pode ser também mudanças comportamentais e tudo mais. Geralmente o pessoal gosta das alterações, porque geralmente a cadela fica um pouco mais tranquila, não tem aqueles picos, né, de imunidade, porque a cadela, quando ela está no cio, né, ela é uma cadela que a imunidade dela dá uma baixada, o nível de estresse dela sobe e o nível de imunidade dela baixa. Então, isso é bem recorrente, né? É bem recorrente a gente atender uma cadela que ficou doente no pós-cio justamente por conta disso, porque abaixou a imunidade, ela teve contato com alguma coisa e ficou doente. Então o pessoal costuma gostar bastante. Porém, eu já falei para vocês em alguns vídeos, depois vocês podem procurar aqui e ver vídeos mais completos a respeito de castração. Eu só indico a castração em cães que já atingiram a maturidade sexual e já atingiram também toda a fase de crescimento, sabe? Parou de crescer e já entrou no cio, as fêmeas e os machos já atingiram a maturidade. E então a gente castra com segurança, sem risco de propiciar
mais doenças para esses animais, ok? E o macho entra no cio? Não, o macho não entra no cio. A gente não pode considerar que ele entra no cio porque ele não ovula. Mas o macho também vai ter alterações quando ele entra em contato com uma fêmea no cio, né? A libido desse animal aumenta, esse animal fica mais ativo, ele pode ficar agressivo, né? E isso tudo é devido ao cheiro exalado pela fêmea que está no cio. Aquele animal, ele quer ser dominante, ele quer ser o reprodutor, e isso é uma coisa completamente normal no mundo animal. Bom, gente, então o vídeo de hoje é esse, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não clicou no like, já clica aí, porque isso ajuda a gente demais. E até o próximo vídeo.